Era uma manhã ensolarada de domingo. Jack Hill e seu marido entraram na igreja católica Nossa Senhora da Consolação, em Callahan, na Flórida. A igreja era muito pequena e só havia ali 80 pessoas aproximadamente. Tudo era calmo e tranquilo, exceto para Jack, que tinha seu coração cheio de angústia. Quem a olhasse não suspeitaria que ela estava passando por um verdadeiro tormento, a depressão. Apesar de ser uma mulher de fé, Jack estava pensando seriamente em cometer suicídio e já havia algum tempo que ela estava se preparando para isso. Naquela semana, ela já estava dando sinais para aquele desfecho iminente, pois Jack já havia empacotado fotos de família, organizado anotações pessoais e até doado alguns pertences. Eu sei que é difícil, talvez, para aqueles que nunca estiveram clinicamente depressivos entender o tremendo efeito que essa doença causa na mente e na alma de uma pessoa. Até mesmo aqueles com uma forte fé espiritual podem sucumbir a esmagadores sentimentos de tristeza, a sensação de um medo irracional e uma escuridão interior terrível causados por esta doença. Além da depressão, Jack sofria de problemas nas costas há muitos anos devido a um acidente de carro, fazendo com que ela precisasse sair do seu emprego na área de varejo por causa da sua reabilitação longa e árdua da cirurgia que ela precisou fazer. Como ela não se sentisse bem para voltar a trabalhar ou até mesmo ter uma vida normal, ela se culpava e se sentia uma inútil. Seu marido e seus filhos não conseguiam ajudá-la. Jack, que era uma mulher alegre e extrovertida, tinha se tornado uma mulher taciturna e retraída, com medo de tudo e de todos. Naquela manhã de domingo, Jack estava se sentindo particularmente mais frágil e mais sensível do que os outros dias. Ela pensou que participar da Santa Missa talvez fosse a última saída e o remédio para todo o desespero que ela estava sentindo. E foi naquele estado de dor emocional, de tristeza e angústia, que Jack entrou com seu marido na capela. Ela já havia orado antes para que Deus a libertasse, mas a resposta ainda não tinha vindo. Parecia que Deus estava em silêncio, o que aumentava ainda mais o seu desespero. Assim que ela chegou na igreja, Jack se ajoelhou e começou a rezar com todo o seu coração, procurando reunir toda a fé que ainda possuía, sentindo que a dor emocional estava só aumentando. Em sua oração, Jack abriu seu coração a Deus, implorando por ajuda. Disse o quanto o amava e implorou que ele a ajudasse e a protegesse do que quer que estivesse acontecendo com ela. Jack também pediu um sinal a Deus, pois ela precisava apenas de uma pequena indicação de segurança ou conforto. Porém, mais uma vez, Deus parecia estar completamente silencioso. Mal ela sabia que Deus já estava providenciando toda a ajuda que ela necessitava para sair daquele desespero. Enquanto Jack orava ajoelhada, vários bancos atrás dela e do outro lado do templo, Judy Davis também estava ajoelhada em oração. Geralmente ela não assistia à missa naquela paróquia, mas naquele dia, sem saber porquê, ela decidiu assistir à celebração eucarística na igreja de Nossa Senhora da Consolação. Como a paróquia realmente era muito pequena, Judy conhecia todos os que frequentavam aquela igreja, mas naquela manhã ela notou uma mulher que ela ainda não havia visto por ali e que estava sentada a alguns bancos na frente dela. Apesar da mulher não estar se comportando de maneira incomum e estar apenas ajoelhada rezando, Judy notou uma presença ali com ela. Ela viu uma espécie de luminosidade em volta dela e Judy não conseguia parar de olhá-la. Assim que a missa começou, ela procurou se concentrar na celebração, porém algo inacreditável aconteceu. Uma espécie de nuvem estava ao redor daquela mulher sentada à frente, como se alguém a estivesse protegendo de algo ou de alguma coisa. Era como se uma pessoa em forma de nuvem estivesse atrás dela, abraçando-a, protegendo-a. Mas de quê? Aquela igreja pequena não representava nenhum perigo, pelo menos não que ela soubesse. Todos ali se conheciam e a manifestação daquela nuvem luminosa era, no mínimo, algo bastante comum, para não dizer sobrenatural. Judy começou a olhar em volta,
para ver se mais alguém tinha notado aquilo, se estavam tendo a mesma experiência que ela. Mas todos estavam olhando concentrados para o altar, alheios ao que só ela estava vendo. Jude então procurou se acalmar e se concentrar no Evangelho e na homilia. Mas os seus olhos acabavam sempre se voltando para aquela nuvem que estava sobre aquela mulher de forma incrível. Quando a missa terminou, a nuvem luminosa desapareceu. E Jude estava em dúvida se falava ou não para aquela mulher sobre o que ela tinha visto. Entretanto, Jude, sem saber porquê, sentia que deveria ir contar. E foi exatamente o que ela fez. Ao se aproximar da estranha, Jude tocou seu ombro e lhe disse assim que ela se virou com um olhar de surpresa: "Você é uma mulher muito abençoada. Durante a missa, eu vi que ao seu redor tinha uma nuvem luminosa. Parecia que um anjo estava olhando por cima do seu ombro, lhe abraçando e protegendo você. Eu só precisava de dizer isso." Jack estava sem palavras e educadamente só conseguiu sussurrar um tímido agradecimento. Ao ver aquela mulher desconhecida se afastando, os pensamentos de Jack voavam e ela ficou se perguntando se aquela não teria sido a resposta de Deus para ela. Será que Deus tinha enviado um anjo para cuidar dela naquele momento tão difícil? Seria esse o sinal que ela havia pedido a Deus? Então Jack sentiu como se um peso enorme tivesse saído do seu coração e ela começou a se sentir mais leve. Lágrimas começaram a correr do seu rosto quando ela se virou para o seu marido e disse: "Preciso de ajuda. Quero viver." Depois disso, a vida de Jack mudou rápida e completamente. Ela começou seu tratamento e começou a utilizar uma medicação que foi muito eficaz na melhora do seu estado emocional. Um dia, enquanto participava de uma reunião para um programa da igreja, ela inesperadamente se ofereceu para visitar um paciente que estava com câncer, algo que ela nunca tinha feito antes. Com o sucesso deste programa em sua paróquia, Jack se tornou diretora deste projeto, o qual acabou se tornando muito popular. Pouco a pouco, ela percebeu que Deus tinha se utilizado do seu sofrimento para prepará-la para este ministério, pois aos olhos de Deus havia um propósito para tudo isso. Deus lhe deu a graça de sentir paciência e ternura com os necessitados, e ela sempre se maravilhava ao ver os frutos do seu trabalho e esforço. Deus a estava usando para ser canal de bênção, alegria, amor, esperança para tantas pessoas que estavam sofrendo. 5 anos depois, Jack já era avó de vários netos e ela estava cada vez melhor, agradecendo a Deus todos os dias pela sua nova vida, pois Ele tinha dado a ela uma nova razão para viver. Porém, havia ainda um mistério. Quem seria aquela mulher que tinha lhe falado naquele dia na igreja? Será que ela a reconheceria se encontrasse novamente um dia? Jack gostaria de reencontrá-la para saber mais detalhes sobre o que ela tinha visto naquele dia durante a missa. Uma noite, durante uma reunião paroquial em que Jack estava presente, um visitante fez uma pergunta ao grupo sobre os ensinamentos da Igreja Católica sobre os anjos. Após ouvir a resposta do anfitrião, Jack falou ao grupo: "Eu tenho uma história de anjo. Na verdade, acho que foi ele que salvou minha vida." Enquanto Jack contava sua história, em como ela se sentia naquela manhã, sua doença e a sua decisão em se suicidar, o público ouvia em silêncio, paralisado. Jack falou que nunca mais tinha visto aquela mulher desde então, apesar da paróquia ser pequena. Ela não sabia nem seu nome e às vezes achava até que ela era um anjo disfarçado. Nesse momento, uma mulher que estava sentada no fundo da sala disse meio hesitante: "Não, não era um anjo. Acho que fui eu." Jack não podia acreditar que ela estava bem ali. Chorando, as duas mulheres se abraçaram diante daquelas pessoas que também estavam emocionadas. Como elas ainda não tinham se encontrado antes naqueles 5 anos e em uma paróquia que era tão pequena. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele começou algo maravilhoso. Ele desencadeou uma reação de fé que se tornou um exemplo para todos da paróquia. Jack e Jude começaram uma grande amizade e até hoje elas se veem
todos os domingos pela manhã. Judy diz que às vezes os olhares das duas se encontram e elas sorriem, lembrando de tudo o que aconteceu. Judy diz que ficou muito feliz por ter seguido sua intuição ou ordem suave de Deus e ter tido coragem de contar a Jack o que viu naquela manhã. Pois, segundo ela, se alguém sente a presença do Senhor por meio de seus anjos mensageiros, essa pessoa tem o dever de compartilhá-la. E mesmo que não conheçamos todos os detalhes, sempre que sentirmos no coração o impulso de rezar por alguém ou por alguma situação, devemos sempre obedecer, pois somos chamados a interceder uns pelos outros. Um outro exemplo do valor da oração de intercessão foi o que aconteceu com o caminhoneiro Ron Lantz, que em outubro de 2002 sentiu em seu coração repentinamente um forte desejo de organizar um serviço de oração pela América para o fim de um mal que assolava o país, que era a atuação de uns atiradores que aterrorizavam Washington naquela época. Depois de Ron usar o seu rádio para entrar em contato com outros caminhoneiros, mais de 50 motoristas chegaram a uma parada pré-estabelecida, perto de Baltimore, em 16 de outubro, para orar. Uma semana depois, Lantz estava dirigindo em uma estrada não muito longe de onde a reunião de oração havia ocorrido. Quando ele parou em uma área de descanso, ele viu um carro estacionado que correspondia exatamente à descrição do veículo dos atiradores. Ele então discou imediatamente para a polícia e em seguida puxou seu equipamento como uma alternativa de parar os dois homens que estavam dormindo no carro, caso eles acordassem e tentassem escapar. Depois de um momento de pânico e tensão, os dois homens foram cercados e presos. Ron estava muito emocionado, pois a sua oração e daqueles caminhoneiros havia sido respondida. Assim como Jack, ele também acreditava no poder da oração. E você, gostou desses relatos? Deixe nos comentários se você já recebeu alguma graça pelo poder da intercessão. Esperamos que essas histórias estimulem em você a força e a perseverança na oração e a fé no amor que Deus tem por cada um de nós. Apesar do seu aparente silêncio, Deus tem tudo sob o seu controle. Basta apenas confiarmos em seu amor misericordioso e também no sobrenatural. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Acredite, não importa a situação que você esteja vivendo, passando, Deus pode mudar tudo. Apesar de não ser fácil, confie nele, espere. Na hora certa, Deus vai agir. Pois não se esqueça nunca que Deus, Ele não demora, Ele capricha. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.